Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Teremos agora a palestra Possibilidade de Ensino e Aprendizagem de Matemática Online, que será apresentada pelo professor Marco Aurélio Kistman Júnior. O professor Marco Aurélio, ele possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor na Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, em Educação Matemática. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Matemática. Tem experiência na área de Educação Básica e Educação Matemática. Aproveitando, professor, para agradecer por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade em participar do nosso evento, tá bom? Muito obrigada, professor. Agradecemos também a presença de todos os que são da casa e também aqueles presentes de outras universidades. E aproveitamos para relembrar algumas informações. Todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão tiradas no final da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. Lembrando que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra para os internos do ICE e enviado por e-mail aos demais participantes. Enviaremos no final dessa palestra um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Uma boa palestra a todos e todas, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigado, comissão, do COMAP, pelo convite. Se o som tiver algum problema, pode me avisar aí durante nosso bate-papo aí no chat. Vou ficar acompanhando também o chat. Bom, eu acho que já quero dar os parabéns por esse evento, que é um sucesso. Estava falando um pouco antes de começar que tem que ter o segundo COMAP, o mais breve possível, se possível em outubro, na nossa tradicional Semana da Matemática. Quero saudar aqui todos os meus amigos que eu divulguei essa palestra hoje. Alguns vão ver depois lá no YouTube. E os meus bolsistas que estão aqui, que boa parte do que eu vou falar, eles me ajudam a aprender, né? Eu acho que professores aprendem muito com professores, né? E só de você já estar cursando a licenciatura, o bacharelado, ter experiências, né, já com outros professores mais experientes, você já está praticando o magistério, né? Bom, esse tema é um tema que eu estou pensando nos últimos tempos, não por causa da pandemia, mas também por causa da pandemia, né? A possibilidade de ensino e aprendizagem de matemática, eu sempre me interessei muito pela aprendizagem de matemática, embora o ensino é importante, mas muitas vezes a gente ensina muito e aprende pouco, né? E tem que haver um equilíbrio entre o ensino e a aprendizagem. Cada um ensina de uma forma, usa metodologias diferentes, e cada um de nós que estamos aqui na humanidade, dentro dessa sala, é um grupo de 55 pessoas, aprende de uma forma. Ninguém que está aqui dentro é igual ao outro, né? Nem em termos orgânicos, nem em termos de ritmo, né? E cada um aprende de uma forma, embora o ensino, geralmente, ele tem uma linearidade, em particular em matemática, né? Boa parte dos professores tem uma conduta de ensino que é resultante das aulas que eles tiveram, né? Eu dou as aulas, né? Quando eu tenho que dar aula, eu dou exatamente diferente de tudo que me ensinaram, porque eu acabei criando um estilo próprio, né? E eu acho que a aprendizagem, ela acontece independente de ensino. Muitas coisas eu aprendo e não tenho professor, né?
a gente tem professor enquanto a gente está na graduação. Depois, você vai ter que se unir a outros professores, a outros pares e aprender coisas. E nesse meio termo, você vai ter que ensinar algumas coisas também, enfim. Eu vou falar, o que eu estou falando é o que está sendo escrito num capítulo de livro, que deve sair daqui a algum tempo, e um artigo também, que é uma das funções de qualquer pesquisador, é você publicar bem, publicar sempre, divulgar as suas pesquisas. Eu sempre levei isso a sério, e eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu tenho uma boa biblioteca dentro de casa, então isso me ajuda também a escrever sempre, porque professor de matemática, em particular, tem que estar lendo sempre, tem que estar escrevendo suas experiências, né, em forma de pesquisa, e tem que ter uma boa biblioteca para você, não só de livros de matemática, porque quem só estuda matemática acaba só falando de matemática. Isso é uma pobreza muito grande, você só falar daquilo que você entende. Você tem que ler temas diversos que fundaram a matemática, como a história, a filosofia, a sociologia, e hoje temas urgentes como a ética e os direitos humanos, inclusão, enfim. Bom, para a gente começar, eu convido vocês primeiro a pensar. Eu vou deixar muitas perguntas para vocês pensarem, né? Porque eu respeito a inteligência de todo mundo e eu não vou dar respostas óbvias aqui. Eu vou deixar muitas perguntas. Uma delas será que é possível, né, ensinar matemática online, né, ou de uma forma remota, ou usando as tecnologias que a gente está usando para fazer essas lives, essas palestras, né? Será que é possível, ou tem que estar numa sala de aula, em frente a um quadro, o professor em pé e o aluno sentado olhando o tempo inteiro? Isso é uma sala de aula medieval, monótona, ninguém aguenta. Eu, por exemplo, fiz graduação, eu não aguentava as aulas, extremamente, isso independente da matéria que eu estava assistindo, muito chatas. A aula expositiva, para mim, era um desgaste, né? Porque tinha que ficar sentado, calado, sem participar. Eu não conseguia, eu ficava porque eu tinha que ganhar presença, mas eu sempre tive uma dificuldade de concentração quando eu não consigo participar da discussão, né? Às vezes me senti um pouco melhor na faculdade de educação, quando eu conseguia falar. E professor gosta de falar, e eu já me sentia professor, e muitas vezes eu tinha que assistir aulas calados, né? E, segundo meu ex-orientador, se você está calado, isso não é sinal de inteligência, é sinal de angústia. No meu caso, era de angústia, às vezes até de desespero, porque eu queria externar uma série de coisas que eu estava pensando matematicamente, mas não dava tempo, né? Então, fica essa pergunta: será que é possível fazer ensino de forma remota, no método online, ou só presencial? E com relação à aprendizagem, será que a gente consegue aprender de forma remota? É diferente da forma presencial? A online eu me sinto mais confortável? Então, isso são perguntas que cada um vai responder. Eu tenho as minhas respostas. Eu aprendo aquilo que eu tenho paixão, né? Aquilo que me motiva, aquilo que mexe comigo, eu tenho muita vontade de aprender. Aquilo que não mexe comigo, aquilo que não me desafia, eu não tenho o mínimo interesse de aprender. Por isso que eu não tenho interesse nenhum, por exemplo, em aprender a pilotar um helicóptero. Eu não tenho a mínima motivação, nem vontade, nem, se tivesse dinheiro, gostaria de pilotar um helicóptero. Agora, eu tive extremo prazer em aprender a dirigir um carro, porque eu sempre gostei de dirigir, aí fui lá e aprendi a dirigir, né? Alguém me orientou e eu acabei aprendendo e vou aperfeiçoando. Mas em que cenário que a gente anda vivendo, né? Onde que nós estamos vivendo atualmente, não só dentro de uma pandemia, mas nos últimos anos? A maioria aqui deve ter nascido no século XXI, né? Nasceu depois do ano 2000, ou um pouco próximo disso. Então, onde que a gente anda vivendo, estudando e aprendendo, né?
é um mundo onde é muito diferente daquele o qual eu fui formado como professor, né? Porque eu não tinha computador na época, o que tinha era muito diferente do que tem hoje, não tinha celular, não tinha Google, e, no entanto, a minha geração conseguiu, no meu modo de ver, se sair muito bem. A gente estudava de forma em grupos, né, ou de forma individual. Eu tive mais facilidade para aprender em grupo depois que eu já tinha estudado sozinho, né, e continua assim. Eu tenho que me preparar sozinho para depois poder atuar em grupo. Mas essa sociedade que a gente anda vivendo é uma sociedade altamente tecnológica, né? É uma sociedade, por exemplo, onde a minha geração continua usando relógio, né? A gente continua usando relógio de pulso, e eu converso com vários jovens, né, com vários professores jovens, e boa parte deles não tem relógio de pulso, e quando tem, é para enfeite, é para adereço, porque boa parte dos jovens, né, da geração que nasceu depois do ano 2000, eles fazem consultas, inclusive de horas ou de tempo, usando o aparelho celular, né? Então, eles resolvem todos os problemas usando o celular. Por que que o relógio vai sendo abandonado, por exemplo, com o tempo? Porque hoje o relógio é unifuncional, ele só tem uma função, mostrar a hora e, no máximo, a data, né, em geral. Os celulares, não, eles são multifuncionais, eles têm várias funções que podem nos ajudar a tomar decisões. E o celular é capaz de auxiliar hoje, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Se aprende muito utilizando um aparelho como o celular, se você souber acessar canais corretos e das informações que estão lá nesses canais, você souber interpretar se aquilo é verdadeiro ou falso e como que aquilo te ajuda ou não a resolver um problema, né? Então, essa é a sociedade que a gente vive, que é muito diferente da sociedade do século XXI, com o começo dos primeiros computadores, ninguém quase tinha celular, e o celular que tinha, ele era praticamente um relógio. Ele servia unifuncionalmente para ligar e desligar e, no máximo, mandar um torpedinho. Não se aprendia nada com celulares no final do século passado. E hoje você é capaz de fazer ensino e aprendizagem usando o aparelho celular, por exemplo. Então, esse é o cenário que a gente vive, de tecnologias hoje muito avançadas, e o grande desafio é você usar essas tecnologias com ética, né, para tomar decisões que vão favorecer a sua comunidade, né? Bom, tem dois filmes que eu gostaria de indicar. Eu sempre trabalho nas minhas aulas, como quem chegou antes percebeu, com música, porque música é matemática, né? Pitágoras que o diga, e a sua sociedade pitagórica, né? E eu trabalho sempre com vídeos e filmes, né? Imagens, porque uma imagem você nunca esquece. Um texto você lê, depois você faz a sua produção de significados. Uma imagem fica, né? Uma obra de arte, um quadro. Quando a gente vê uma cena de filme, né? Ou uma música tocando num filme, você nunca esquece. E tem dois filmes que eu acho importante para servir de motivação para as nossas reflexões, que é o Náufrago, né? Que é um filme que eu gosto muito, já vi mais de 100 vezes, que é com Tom Hanks. É sobre um sujeito que usa muita tecnologia e domina o tempo, e um dia ele sofre um acidente, cai dentro de uma ilha, né? E ele cai com pouca tecnologia dentro daquela ilha, e ele é obrigado a aprender a sobreviver, né? Ele tem que auto-aprender a sobreviver num ambiente selvagem, num ambiente desafiador, tomar as decisões certas para 1535 dias depois ele sair da ilha e continuar a vida, né? Ele volta para a sociedade que ele vivia, mas ele nunca mais vai ser o mesmo depois que ele caiu na ilha, nem depois que ele saiu da ilha. Então, esse é um filme que mostra que a gente tem que estar sempre ensinando a si próprio a como aprender para sair de situações
desafiadoras, porque o papel do professor de matemática não é só dar aula de matemática, isso é só a ponta do iceberg. O papel do professor de matemática é resolver problemas e orientar as pessoas e convencer as pessoas de que resolver problemas é de matemática, por exemplo, ou problemas de física, ou algum problema que possa resolver sociologicamente ou politicamente uma situação. O papel do professor de matemática é instigar outros a resolverem problemas, e ele também resolver junto. E o outro filme também, que é um filme que ilustra bem o papel do ensino, né, de que a gente tem que ensinar coisas, mas, sobretudo, aprender é muito mais importante, na minha visão, que é o Perdido em Marte, que é um filme com Matt Damon, onde o astronauta ele é abandonado em Marte e tem que esperar um resgate. É muito parecido a analogia com o náufrago, porque ele fica ilhado em Marte e tem que sobreviver, não morrer de frio nem de fome, e para isso ele tem que resolver vários problemas, e o principal é a alimentação, porque em Marte não tem delivery, ele não conseguia fazer uma ligação e alguém lá levar comida, até porque os seus colegas já estavam anos-luz retornando para a Terra, porque acharam que ele tinha morrido. Né? Então, esses são filmes que mostram, por exemplo, tem vários que a gente tem que estar sempre aprendendo a lidar com situações desafiadoras, e em matemática, o tempo todo, você está lidando com problemas desafiadores. Se não são desafiadores, são exercícios de lista de exercícios, que só serve para valer ponto para a gente passar de período para o outro. Né? Lista de exercícios foi feita para a gente acertar tudo e ir bem na prova. Problemas são situações que a gente vai ter que pesquisar, vai ter que demorar, vai ter que ruminar, vai ter que gastar um tempo e vai ter que se unir em grupos para resolver. Esses são os problemas desafiadores. Então, o papel do professor de matemática é resolver problemas e, sobretudo, providenciar um bom ensino, né, o melhor que ele consiga, mas, sobretudo, estar sempre aprendendo a matemática junto com os seus estudantes, né, com seus bolsistas, com seus colegas. Então, tanto faz se é online ou presencial, é possível ensinar matemática. Lógico que online tem os seus desafios que a tecnologia apresenta, mas a aprendizagem também, ela é possível tanto presencialmente quanto online, de forma remota, à distância, enfim, como queira chamar, virtualmente, mas a aprendizagem ela tem que ter um fator motivador, eu tenho que estar interessado no objeto de estudo, né, que eu quero aprender, que eu quero dominar. O que aconteceu com a pandemia? Algumas conclusões, né, podem ser óbvias, mas o óbvio hoje é necessário. A escola, ou as escolas, ou as universidades, ou os institutos federais, eles e a sociedade nunca mais vão ser as mesmas instituições, tá certo? Até porque essa é uma primeira de uma série de eventos de pandemia que a gente vai viver na humanidade, né? Isso não é para pôr medo em ninguém, isso é científico. Nós ainda vamos passar por vários momentos desafiadores e vamos ter que resolver problemas usando a estatística, a matemática, a ciência da computação, ou seja, as TICs, né, as tecnologias da informação e da comunicação, para resolver esses problemas. E, principalmente, a biotecnologia, a medicina e a infectologia vão estar aí junto com a matemática e as outras ciências que eu falei. Então, a escola que a gente vai frequentar daqui a um tempo, vocês vão lecionar lá, ou a universidade, ela nunca mais vai ser a mesma, porque esse período de alguns meses, que pode durar 24 meses, por exemplo, ele vai propiciar a capacitação de muitos professores a ensinarem e a aprenderem de uma forma remota, online, muita gente saindo da zona de conforto e começando a entender como que se faz um procedimento online. A gente erra bastante, mas errar faz parte da ciência. Quem não erra, não faz ciência, e quem pune o erro, não sabe o que é ciência, tá certo? O erro vale ouro, porque um acúmulo de erros é que proporciona um acerto. A gente vive também um momento que ficou constatado que a educação, em todos os sentidos, ela estava completamente capenga, né? Uma educação fast food,
o modelo foie gras, que é aquele método que você injeta comida à força na goela do ganso, até o fígado dele inchar, ele morre e você transforma aquilo lá em comida, né? Ou seria em conhecimento. Na verdade, é só um acúmulo de informações. O modelo industrial que a gente vivia, né? Sendo que o ideal, se é que se pode chamar alguma coisa de ideal hoje, mas o prazeroso deveria ser o modelo de ensino e o modelo de aprendizagem do agricultor. Como é que é o modelo do agricultor? Você vai cultivando aos poucos a semente até ela virar, né, depois de alguns anos, uma árvore que vai gerar os frutos. O fruto, no nosso caso de professor, são vários. O primeiro deles é você se formar em matemática, né, um grande fruto. E ninguém forma em matemática em 4 anos. Você começou a se preparar para isso desde que você começou a frequentar a escola e se apaixonou pela ciência, que é capaz de dar suporte para várias outras ciências de resolver problemas, né? A gente não escolhe matemática porque é mais fácil de entrar, ninguém faz isso. A gente escolhe matemática porque a gente tem paixão em resolver problemas. Outras mudanças, né? Assistir aulas são coisas que, em geral, as pessoas não aguentam mais assistir aula, né? Com essa pandemia, eu tenho notado que tem uma vontade muito grande da professores e estudantes começarem a fazer investigações, né? E essas investigações vão estar mediadas por um professor mais experiente, por um docente, né? Ou seja, é uma mudança, né? Em vez da gente ficar assistindo alguém ficar falando, igual hoje vai ser essa palestra, né? Porque é obrigatório alguém falar e para não dar ruído os outros ouvirem hoje, mas depois eu estou aberto a questões, mesmo depois da palestra. Ninguém aguenta muito tempo ficar ouvindo um assunto que você poderia estar em casa estudando confortavelmente, né? E ninguém aguenta também ficar dentro de casa ouvindo um assunto que não tem vontade. Então, assistir aula vai se tornar fazer investigações, e agora as investigações vão ter que ser, a boa parte delas, online, né, em grupos virtuais. Então, é um rompimento também de estudar para provas, né? Um professor não estuda para provas, ou um futuro professor, ele não estuda para provas, ele estuda para aprender e para ser um bom profissional. Quem estuda para a prova é alguém que não tem noção do que é ser um professor, do que é ser um profissional. Nós até estudamos para fazer algumas provas, mas isso não se resume à carreira de professor. Em geral, a gente estuda primeiro porque gosta e depois porque quer ser um bom profissional e quer aprender bastante coisas e depois compartilhar com os nossos alunos, né, nossos futuros alunos. E também a gente teve uma mudança de uma educação para poucos, agora nós vamos ter uma educação com todos, porque virtualmente, apesar das dificuldades tecnológicas, né, que se descobriu, quase ninguém, ou boa parte da população brasileira tem internet muito ruim, não tem aparelho celular para assistir videoaulas e etc., com o tempo isso vai ser resolvido, né? Não como um passe de mágica, mas vai haver uma mudança sobre isso. E aí nós vamos ter uma educação, em vez de para poucos, uma educação com todos, né? E aí como é que vai ser, o que essas mudanças, o que são essas mudanças com relação ao ensino e aprendizagem online? Primeiro, as metodologias vão mudar. Antigamente, quer dizer, até pouco tempo, um professor ficava falando o tempo todo, os alunos sentado ouvindo, né, respeitosamente. O que a gente vai ter daqui para frente são metodologias centradas na ação do professor, que como era antigamente, elas vão se tornar metodologias ativas, com interação do professor com o estudante. Quer dizer, o professor e os seus estudantes, né, ou os professores e os seus estudantes, vão ficar interagindo em metodologias ativas, né, quer dizer, vão fazer práticas cooperativas, vão compartilhar saberes e compartilhar erros e acertos, né? Então, a sala do século XIX, que a gente vivia até pouco tempo, ainda vive em muitas escolas e universidades, né? Essa sala de aula um pouco pós-medieval, ela vai se tornar uma sala de aula, ou já está se tornando em alguns lugares, uma sala de aula do século XXI, que é uma sala de aula onde o mais importante não é a certeza, mas as perguntas, as incertezas, as dúvidas, é isso que faz a ciência
avançar, né? E uma escola e uma universidade com ações que têm obrigação ou responsabilidade de promover a autonomia dos sujeitos, e não bons fazedores de prova, né? Eu convivi com grandes colegas, pessoas muito inteligentes, tiravam as melhores notas na escola e na universidade. Boa parte deles hoje está desempregado, boa parte deles não virou professor. Eles optaram por se iludir com notinhas do boletim, ou notinhas, ou IRA, e muitos deles escolheram profissões achando que iam ficar ricos, porque aquelas profissões tinham mais status do que ser professor, né? E muitos deles hoje estão sem emprego, ou com empregos que eles não gostam, porque eles não fizeram aquilo que eles amavam, né? E valorizaram demais nota. Se fosse só por nota, eu nunca seria professor universitário, porque quando eu terminei o meu curso, o meu IRA era 63, ou seja, eu fui um aluno, em termos de IRA, considerado medíocre, né? Mas isso não é verdade, porque o IRA não resume um profissional. Outras mudanças, né? O reconhecimento das aptidões dos estudantes e não a pasteurização dos estudantes. Então, nós não estamos na universidade formando robôs, né? Nem pessoas para ficar ensinando matemática sem sentido, né? Com as inovações que estão vindo por aí, tecnológicas, essas inovações estão desconstruindo as tiranias da tradição, dos dogmas, do senso comum. Quer dizer, o professor ensina e o aluno aprende. Isso, em geral, é um slogan, né? É um senso comum. Isso não é verdade. O professor ensina e aprende, o aluno aprende e pode ensinar também, né? Segundo o Vygotsky, né, um grande pesquisador russo, ele diz: o professor é essencial por ser o intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Então, só há conhecimento quando há interação social, quando há historicismo, quando há história envolvendo ali as ações do professor com os seus estudantes ou dos professores com seus pares, né? E aí vem alguns desafios professor-estudante. Primeiro, é o que eu tenho notado nessa pandemia das leituras que eu faço de artigos nacionais e internacionais. Professor, em geral, é aquele profissional que, em geral, né, tem exceções, usa pouca tecnologia, e a tecnologia que ele usa, ele domina muito pouco, né? O professor gosta muito do quadro, do giz, que são tecnologias, isso é importante, porque isso ele domina, né? Isso, e eu também fazia muito bem isso na sala de aula no século XX. No século XXI, quadros, giz, são coisas que em alguns ambientes de aprendizagem nem existem mais, né? As pessoas usam computadores, tablets, celulares, lápis, papel, mas ninguém usa giz, que é uma coisa extremamente ruim para a nossa pele, né? Muito menos pendura quadros na parede para ficar rabiscando. Mas isso é uma opção. Tem professores que ainda usam essa tecnologia e ela não pode ser desprezada. E os estudantes, né? Como são os estudantes atualmente? Eles utilizam muitas tecnologias, eles experimentam muitas tecnologias, o que falta é uma orientação, né, para eles fazerem isso de uma forma ótima, né, de uma forma a tomar boas decisões, né? Então, eu vejo muita sala de aula como aquela metáfora que eu falei do relógio, né? Os professores, alguns estão usando relógio para consultar as horas, e os alunos estão consultando o celular para consultar as horas, para confirmar se aquilo que o professor está falando é correto ou não, para resolver um exercício, enfim. O aparelho celular, ou o tablet, ou o notebook, eles, com uma internet boa, eles são muito úteis para a gente aprender e ensinar, seja presencialmente ou online, né? Então, vamos para uma segunda parte. Um bom professor, um professor responsável, ele tem que dominar o conteúdo, isso é óbvio, ele tem que saber aprender, né, eu não digo dominar, mas ele tem que saber aprender e se adaptar a usar tecnologias, ele tem que estar conectado com as propostas curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ele tem que estudar e praticar avaliação, e avaliação não é prova,
boa parte dos professores, quando fala avaliação, nem sabe o que está falando, nunca estudou um artigo, nunca praticou avaliação, porque se você faz avaliação, você tem que considerar o erro como algo precioso e não tirar pontos. E quem faz avaliação, no sentido amplo da palavra, no final não pode ter reprovação, tá certo? Um professor tem que ter noção do tempo e do espaço, né? E agora o nosso tempo, ele é precioso, como sempre, e o espaço, a boa parte dele vai ser virtual, né? Nós não vamos ter que deslocar muito para aprender ou ensinar. E é um professor que precisa fazer conexões, né? Para saber o que está funcionando, o que não está funcionando, e um estudante não aprende se não estiver atuando, pesquisando, investigando e sendo mediado por professores. Isso quem fala não sou eu, é a neurociência, né? Um estudante que está passivo, sentado, ouvindo, em geral, a não ser um caso raríssimo, ele não aprende. Ninguém vai para uma aula de natação e fica olhando as pessoas nadarem e diz: hoje eu aprendi a nadar, estou ficando cada vez melhor na natação. Não existe isso. Se você está numa piscina e quer aprender a nadar, você tem que estar molhado, batendo os braços e as pernas. Se você está numa sala de aula e quer aprender, você tem que estar atuando, falando, pesquisando, produzindo significado, investigando, fazendo conjecturas. Isso é aprendizagem. Tudo mais não pode ser considerado, no meu entender, como aprendizagem. E como é que você ensina e aprende matemática, online ou presencialmente? Tem várias formas. Primeiro, tem que se criar um ambiente colaborativo, onde as pessoas vão colaborar, quer dizer, trabalhar juntos, né? Não tem uma hierarquia, professor, doutor, essa bobagem toda que criaram. Se você é professor, está entre estudantes que estão se preparando para ser professores, você está entre professores, né? E aí você pode aprender num ambiente colaborativo, que é o que eu acho essencial, uma aprendizagem baseada em problemas, né, que é o Project-Based Learning, né, que é uma área muito importante que o professor estude e saiba como ela funciona, ou uma aprendizagem por meio de projetos, né, que a gente usa no meu grupo de pesquisa, aprendizagem usando, por exemplo, a resolução de problemas e modelagem matemática, né? E também o ensino e aprendizagem pode se dar por meio das já citadas metodologias ativas de aprendizagem, que são os estudantes e os professores interagindo, investigando temas que eles têm vontade de aprender com profundidade, além daquele que está no livro didático, que é importante cumprir o livro didático, sim, é importante, mas só isso é muito pouco para quem quer realmente aprender matemática. Você tem que ir além, porque o livro didático ele tem um limite, tá certo? O professor tem que transcender, o livro didático não pode ser um impedidor de novas aprendizagens matemáticas. E aí o papel das metodologias ativas, que é o professor e os estudantes agindo juntos. Você também pode ter um ensino e aprendizagem usando múltiplas linguagens e ambientes virtuais com uso de tecnologias. E isso vai ser mais do que necessário agora, principalmente porque as pessoas aprendem em ritmos diferentes, tem alunos com deficiência na sala de aula, né, dos cursos de licenciatura, tem alunos que têm um ritmo de aprendizagem que tem que ser respeitado, uns aprendem mais rápido do que os outros, e você tem que usar múltiplas linguagens e ambientes virtuais para que cada um escolha como vai aprender e no ritmo que vai aprender. E, sem dúvida, tem que promover a inclusão dos estudantes, né, com deficiências e os estudantes que demonstrarem que têm um ritmo diferente. Eu, por exemplo, tinha um ritmo bem diferente dos meus colegas, eu demorava mais a aprender, mas depois que eu aprendi, eu não esquecia, né? Porque quando você aprende de verdade, fica para sempre. Usar softwares gratuitos que estão aí disponíveis, né? E o mais, acho que, divulgado nos últimos anos é o GeoGebra, né? E tem um grupo de um colega meu, Sérgio Carrazeto, que eles dão um curso anualmente
é só você entrar no site O GeoGebra, que você vai ter lá centenas, milhares de exemplos de como usar o GeoGebra, e alguns métodos já estão prontos, algumas rotinas já estão prontas, você pode pegar gratuitamente e usar na sua sala de aula. Outra forma também de você ensinar ou aprender matemática online é o uso de ambientes virtuais, né, os AVAs que tem por aí. E aí você tem hoje uma gama de ambientes como o Zoom, Meet, tem os Hangouts, tem as online classes, né, para você aprender as matemáticas, né, porque a única língua que matemática está no singular é o português. A matemática não existe só uma, há várias matemáticas, né, que estão por aí. O ser humano em grupo é capaz de produzir as suas matemáticas, e tem, obviamente, a matemática clássica, que é aquela que predomina nos cursos de licenciatura e bacharelado, e promovem, talvez, uma deformação profissional ao invés de uma formação profissional, porque a gente sai achando que aquilo só que é matemática, aquilo que é oferecido nos cursos de matemática, né? Estão aí os indígenas, os sem terra, os ciganos e vários grupos culturais mostrando que há diversas formas de você produzir matemática com várias tecnologias, né? Sejam elas digitais ou não, né? E o papel do professor nessa aprendizagem, nesse ensino online, qual que é? É o papel do professor como curador do conhecimento. Isso quer dizer o quê? O professor ele vai observar as informações que tem ali, como que é possível, a partir daquelas informações, gerar ou produzir conhecimento matemático, né? E aí o professor tem que estar sempre antenado o que está rolando no YouTube, nos sites, né? Nos blogs, para ele poder orientar os seus estudantes a ensino e a aprendizagem de matemática nesses meios virtuais. Uma coisa que eu gosto muito, é pouco utilizado em geral nos cursos de matemática, nos cursos de ciências exatas, é o portfólio. Portfólio é uma coleção de produções que você faz ao longo de um curso, né? Não é só listinha de exercício, que não gera, em geral, aprendizagem como deveria. O portfólio é tudo aquilo que é produzido durante um curso, as pesquisas, as anotações, as figuras, os desenhos, né? Os podcasts, as gravações, tudo isso pode compor um álbum, né, que mostra ao final de um curso o que você aprendeu, como que você aprendeu e por que teve coisas que você teve mais dificuldade. Então, eu incentivaria os professores a usar sempre um portfólio, né, tanto para a sua própria produção, né, como professor, quanto incentivar os alunos a aprenderem utilizando o portfólio. O que é o ponto forte do portfólio? Depois que ele está pronto, ou ao longo do processo onde ele vai ser montado, e você hoje pode montar um portfólio online, né, porque tem muitos instrumentos para isso, depois que o processo, e depois no final você consegue ver como se deu o desenvolvimento cognitivo daquele estudante, né, usando o portfólio. E eu tenho gostado muito de ouvir podcasts também de professores, e no nosso grupo lá de Pesquisa de Ponta, nós vamos começar a produzir podcasts, porque as pessoas gostam bastante de ouvir ideias boas, né, perguntas boas, e a gente tem que também não ficar só dependente de imagens, a gente tem que exercitar também os outros sentidos, e a audição é muito importante para um professor. Uso de vídeos educativos também é uma forma de ensinar e aprender matemática. Isso no nosso grupo Pesquisa de Ponta, a gente tem aqui na sala a Gabriela, a Taionaro, o Davi, a gente tem feito vários vídeos educativos que estão lá no nosso canal Pesquisa de Ponta UFJF no YouTube. Você pode ir lá e baixar os vídeos, e eles estão sendo usados agora em algumas escolas públicas nesse período de pandemia, porque são vídeos que tratam tanto da pandemia quanto de educação financeira e como estudar em casa, que é o ambiente onde a maioria dos brasileiros vai passar estudando em 2021 e 2022, pelo jeito, né? Então, a gente tem que começar a aprender a estudar bastante, aprender em casa,
que é o ambiente mais seguro, que a ciência diz que é o ambiente onde nós devemos ficar a maior parte do tempo agora. E, novamente, usar diferentes linguagens e imagens para se aprender e ampliar os conhecimentos. Eu não, se vocês forem pesquisar, na década de 90, 80, 70, os livros tinham poucas figuras, né? Hoje, você pode ter um livro virtual e trabalhar dentro desse livro virtual com GeoGebra ou com outros softwares de matemática de uma forma dinâmica. Isso é óbvio que faz as pessoas aprenderem mais quando você está vendo a dinamicidade do conceito matemático do que naquela página fria de um livro didático, né? Por isso que muitos hoje se sentem mais motivados a usar a tecnologia para aprendizagem do que na minha época, onde a gente só usava lápis, papel, borracha e alguns instrumentos de desenho geométrico, né? Então, é um privilégio hoje para a geração atual poder ter esse monte de boas tecnologias disponíveis para aprendizagem. Eu já vou encaminhando quais são os benefícios da aprendizagem online, né? Primeiro, você vai conseguir aprender usando diferentes mídias. Você vai conseguir aprender pelo áudio, pelo vídeo e por texto, né? Ao contrário do ensino, o ensino geralmente é um falando e 50 ouvindo, né? O professor dificilmente vai entender ou vai perceber se você está ali entendendo o que está sendo falado e balançando a cabeça, porque eu cansava de balançar a cabeça em sala de aula, mas era só para exercitar o meu pescoço, que eu estava com dor no pescoço já de ficar parado uma hora olhando uma pessoa se divertir dando aula. Eu também queria me divertir. Então, o professor falava, vocês estão entendendo? Eu fazia assim, não porque eu estava entendendo, mas porque eu estava precisando tirar o meu pescoço daquela posição engessada, né? Segundo, benefício da aprendizagem online, interação entre professores e alunos, né, ou estudantes. É bom a gente aprender junto, tem gente que sabe, aprende muito rápido a lidar com instrumentos tecnológicos, e tem professores que, aos poucos, vão perdendo o medo, né, e essa parceria professor-estudante, a gente não deve ter vergonha de ter dúvida. Quem tem vergonha de ter dúvida não pode estar na área de ciência, porque ciência é a área da dúvida, da incerteza, de caminhar na neblina, né? Vai estudar a história da ciência, história da matemática, você vai ver que muitos erraram até acertar, e outros só erraram, mas ajudaram muito depois os que vieram e aproveitaram aqueles erros e sabiam como não fazer mais, e aí acertaram, né? Um outro benefício da aprendizagem online é a disponibilização de conteúdo extra para estudo, né? Isso não é possível numa aula presencial. Numa aula presencial, você tem limitações. Numa aprendizagem online, no ensino online, você tem como deixar janelas para que depois as pessoas possam ir lá olhar a paisagem, o que tem além, né? É um ambiente que eu acho mais amistoso, desde que a gente saiba usar com prudência e ética, né? E o outro benefício é a autoaprendizagem, a autonomia para aprender, né? Tem muitas pessoas, muitos estudantes que, com um livro didático, com internet, com um computador, conseguem sentar e estudar sem a mediação docente. Eu sempre preferi o professor me auxiliando, o professor me incentivando, o professor não me atrapalhando a aprender, né? E eu tive bons professores no ensino fundamental, escola pública, depois no ensino médio, e na UFJF também tive bons professores que sabiam respeitar o meu ritmo e me incentivavam a aprender. Aqueles que não respeitavam o meu ritmo, eu procurava grupos de colegas para a gente aprender junto. E quando isso não era possível, era o método, senta e estuda, porque é assim também que a gente pode aprender. Talvez sofra mais, mas também funciona, né? Então, a gente tem que começar a aprender, não digo sozinho, aprender em grupo e, em alguns momentos, aprender de uma forma solitária, que é a autoaprendizagem, e isso dá autonomia para aquele professor aprender depois, porque a gente não vai ter professores a vida inteira. Uma hora você vai ser professor e você vai ter que aprender
por conta própria ou em grupos, né, compartilhando informações de forma colaborativa. E aí as tecnologias podem te ajudar muito, tanto no seu ensino, principalmente na sua permanente aprendizagem, tá certo? Alguns canais que eu queria divulgar antes de encerrar minha fala, que são ambientes onde você pode aprender a ensinar matemática e outras ciências e, sobretudo, aprender matemática, tá certo? E aprender outras coisas, outras áreas também. Então, o primeiro canal que eu queria divulgar é o meu canal Pesquisa de Ponto, o FJF, que é o canal do meu grupo, que eu coordeno, que eu não estou sozinho, eu tenho vários bolsistas, né, nos projetos BIC, PIBIC, PIBIT, ações afirmativas e projetos de extensão, somando tudo, já deu mais de 30 projetos que a gente executou e mais de 50 bolsas de iniciação científica que já foram distribuídas pelo Pesquisa de Ponta, obviamente subsidiadas pela UFJF, né? Então, se você entrar lá no canal Pesquisa de Ponto UFJF no YouTube, você vai ver lá dezenas de vídeos que a gente produz semanalmente e futuramente os podcasts também que a gente vai fazer de divulgação científica. E quem se associar lá ao canal, entra no canal, pode ser agora ou pode ser depois da palestra, depois me manda um e-mail dizendo o que você achou do canal, e os 3 primeiros e-mails eu vou sortear, bom, os 3 primeiros e-mails que eu receber, com comentários interessantes, né, pode ser críticas também sobre o canal, depois eu vou dar de presente um livro que foi lançado, que eu estou como coautor também, de educação financeira. Introdução ao Pensamento Matemático é um site, é um curso da Universidade de Stanford, né, que é uma das maiores universidades do mundo, é uma universidade americana, é uma universidade de elite, mas ela tem vários bolsistas, né, que não podem pagar essa universidade que é caríssima. Tem um curso que chama Introdução ao Pensamento Matemático. Esse curso é dado pelo Keith Devlin, que é o autor do Diabo dos Números, né, que é um livro de divulgação de matemática, muito utilizado nas escolas, eu utilizava, é um livro muito bom. E ele tem um curso que chama Introdução ao Pensamento Matemático, que é fenomenal, né, e tem legendas. É um curso que você vai aprender a desenvolver o seu pensamento matemático, né, que é muito diferente de achar que sabe matemática. Né, a gente sabe algumas coisas de matemática, agora, pensamento matemático é um processo, né, que tem que ser cultivado. Tem o YouTube Edu, né, se você escrever no Google YouTube Edu, você vai ter um canal também que tem vários temas, vários assuntos que vão te ajudar no seu ensino e na sua aprendizagem de matemática, né. Tem o site Coursera, né, Coursera, o Coursera, que tem cursos de variadas demandas de matemática, de estatística, computação, de engenharia, de línguas, né? É inconcebível um professor de matemática que não sabe falar pelo menos uma língua além do português. Você vai falar com quem? Só com quem fala português? Então, você vai falar com um número limitado de pessoas. Não precisa ter o melhor inglês, mas tem que saber falar inglês e espanhol para se comunicar cientificamente. Se quiser fazer gracinha, aprende o russo, aprende o chinês, que aí você domina o mundo, tá certo? Tem os sites da USP, da Unicamp, que tem as melhores aulas, no meu entender, hoje online, né? Você pode fazer um curso de matemática todinho online, assistindo aulas virtuais. É lógico que você vai ter que fazer as provas, né, na UFJF, mas você pode assistir um curso inteirinho de cálculo 1, 2, 3, 4, análise, enfim, sentado, olhando, estudando os cursos que estão da USP e da Unicamp, que são muito bons. Tem um matemática com o Procopio, que é um jovem professor que eu tenho acompanhado, ele é muito bom, ele veio ao UFJF no ano passado, ele é um professor de matemática que, em geral, tem colhido bons conceitos, né, porque ele faz a matemática de uma forma divertida.
Tem o site que é o que os alunos mais me falam que assistem aulas, que é o Professor Ferreto, né, que é um site que você também pode acessar e aprender bastante matemática. Eu indico sempre as aulas do professor Ferreto para os alunos que eu dou aula da educação à distância. Tem o site O GeoGebra, que eu já falei durante a apresentação, que você pode aprender matemática utilizando e ensinar também utilizando o software livre GeoGebra, ele é gratuito, funciona em celular e tem também a versão 3D. Tem o portal Educação, que lá tem um número infinito de materiais que você pode utilizar e ensinar matemática. Não é só fazer conta, não é só ensinar teorema, você também tem que ensinar a história das ideias matemáticas, a história do pensamento matemático. Isso faz parte da cultura que o professor de matemática tem que ter, porque senão ele só sabe fazer conta, e isso robô também sabe, e não é um professor, não é um educador. Então, a gente tem que também estar atualizado sobre as ideias matemáticas ao longo da história da humanidade. Então, esse site, Portal da Educação, vale a pena. E tem os sites da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBEM e a SBM, que oferecem um farto material para ensino e aprendizagem de matemática, com vídeos, lives e etc. E, por fim, o penúltimo, que é o site Só Matemática, né? O site Só Matemática também tem muitas informações, tem muitos materiais que você pode aprender a como ensinar e a como aprender matemática nesse site. E, por fim, o que é mais usado no mundo inteiro hoje, que é o site Khan Academy, né, que foi feito pelo Salman Khan, que hoje é patrocinado pelo Bill Gates. O Khan Academy é um site onde você pode aprender vários conteúdos de várias áreas do saber, inclusive de matemática, e ele é capaz de te dar um retorno de como está a sua aprendizagem, né? Ele tem um algoritmo lá que é possível dizer como é que está a sua aprendizagem, o seu rendimento, como é que você está indo, ou seja, ele te dá um feedback, isso é muito importante, né, para quem está aprendendo matemática e quem quer ensinar matemática. Então, é isso que eu tinha para falar, esses são os canais, e eu gostaria de fazer duas citações finais, porque eu gosto muito de poesia, e eu sou um seguidor do Paulo Freire, não só um seguidor de ficar lendo livros do Paulo Freire, mas a minha prática como professor sempre foi embasada em educadores como Paulo Freire. Daí eu não ter na minha concepção, por exemplo, a reprovação. Um aluno, se desistir do curso, ele vai ser reprovado, mas no meu modo de ver, eu tenho que ajudá-lo até o final a se superar, a aprender muito mais do que valorizar somente o ensino. E aí tem dois pensamentos que eu gosto muito. O primeiro é da Cora Coralina, que diz: o saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Tá certo? Então, saber a gente aprende com os mestres, os professores, e com os livros, e com tecnologia hoje. A sabedoria é diferente. Sabedoria não é saber. A sabedoria se aprende com a vida, ou seja, você tem que ter um processo, né? Você tem que viver, você tem que atuar, você tem que estar nas escolas, você tem que estar com o povo, e, sobretudo, a sabedoria se aprende com os humildes, né? E ser humilde é muito diferente do que as pessoas hoje andam usando essa palavra. Todo mundo sabe o que é uma pessoa humilde, não é aquela que está linkada só com a renda que ela ganha para sobreviver durante um mês. E o outro, para fechar minha fala finalmente, é a fala do Paulo Freire, que eu acho que todo professor deveria se inspirar. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.
Então, salve Paulo Freire, nosso patrono da educação, obrigado pela presença e obrigado pelo convite para estar aqui aprendendo com vocês e, principalmente, tudo que eu falei hoje, o primeiro que tem que praticar ou continuar praticando, como sempre, é quem fala primeiro. Então, eu tenho a responsabilidade de continuar sendo coerente com tudo aquilo que eu falo, até porque agora está gravado, qualquer um pode me abordar e me cobrar se eu estiver fazendo uma coisa diferente do que eu falei aqui hoje. Só que isso não vai acontecer, porque eu procuro exatamente fazer aquilo que eu falo e seguir bons exemplos que eu tive. E a minha principal educadora, para fechar minha fala, foi minha mãe, que me ensinou a ler, escrever e me incentivou a aprender matemática e aprender línguas, porque é assim que a gente consegue se comunicar. E a linguagem e a matemática é uma linguagem universal que, se a gente aprender legal, dá para se comunicar com qualquer humano em qualquer lugar do planeta. É isso. Desejo muito sucesso para vocês como professores, que vocês ensinem bastante, mas, sobretudo, aprendam muito mais do que ensinem. É isso. Obrigado, comissão. Estou aberto aí se tiver alguma dúvida, comentário, crítica. Beleza? Vamos lá. Então, professor, até o momento nós não temos nenhuma dúvida no chat. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta a respeito de você planejar uma aula de matemática na plataforma digital e acontecer da plataforma não pegar. Então, tipo assim, diante desse imprevisto, o que o professor deve fazer para que os alunos não fiquem frustrados por não ter uma aula e que consiga, de alguma forma, passar o que ele queria passar antes dessa plataforma dar algum problema? Pois é, isso aí acontece direto. Hoje eu estava numa banca e deu um pique de luz aqui em casa, e foi justamente na hora que eu estava fazendo a minha avaliação de um trabalho excelente, que eu avaliei hoje de mestrado, de uma banca do CAED, onde eu também sou pesquisador, né? Além de ser pesquisador do departamento de matemática, na educação matemática, no CAED também eu tenho feito pesquisas, e na PUC de São Paulo, com alguns professores lá que são os meus parceiros. Agora, o professor ele tem que ter noção seguinte: tecnologia falha. Eu cansei de preparar boas aulas e fui para a escola pública, onde eu fiquei lá 17 anos, né, na Estado, na prefeitura, em ambientes de cárcere, né, e em ambientes de CAPS, foi aonde eu trabalhei em várias instituições diferentes, e principalmente na EJA, e às vezes eu chegava para dar aula na EJA e acabava a luz, né? Acabava a luz da escola, e aí como é que você vai dar aula sem luz, né? As pessoas não e os alunos eram dispensados naquele dia, mas eles não eram simplesmente dispensados da minha aula. O que acontecia? Eu estava sempre com materiais preparados, né, para emergências do tipo acabou a luz, e tinha escolas que eu ia, acabava a luz toda sexta-feira. Eu comecei a desconfiar que alguém desligava lá ou queimava o relógio para não ter a aula. E eu dava aula, 5 aulas sexta-feira, e não era por minha causa que os alunos estavam, talvez, apagando a luz, eram por outras disciplinas lá. Mas, até porque eu era muito gente boa, eu sei falar a linguagem do povo, porque eu sou do povo, né? Eu não me iludo com essa história de ser doutor, nada disso. Isso aí são rótulos importantes, mas isso não resolve nada na nossa vida sozinho. E eu sempre preparei materiais, e quando acabava a luz, eu ia lá no meu armário e trazia materiais para eles levarem embora e fazer em casa as atividades. E na outra semana a gente corrigia e conversava. Um professor ele tem que sempre fazer algumas coisas que, em geral, as pessoas desprezam. Por exemplo, fazer um contrato didático com a sua turma. O que é contrato didático? É um contrato mesmo, você vai dizer para os alunos como é que vai ser seu curso, o que vocês vão estudar, como é que vão ser as avaliações, ou as provas, ou os testes,
qual que é a bibliografia que eles vão ter que utilizar, que livros que eles vão ter que ler, vai ter que estar bem programado. Olha, na aula do dia tal vai acontecer isso. É lógico que isso é um planejamento flexível, né? E o dia que não tiver aula presencial, não quer dizer que não tem nada para estudar, né? O professor tem que estar sempre bem organizado para ele tirar da sua pasta, do seu computador, ou enviar materiais para os alunos, para eles. Não teve aula presencial, mas não quer dizer que não vai ter nada. E hoje, com o celular, eu tenho, todas as minhas turmas estão em grupos de WhatsApp, eu dou meu WhatsApp para qualquer pessoa, né? Eu não tenho problemas nenhum de esconder meu WhatsApp é para fins profissionais ou familiares, e quando eu não quero responder, eu simplesmente não olho a mensagem, né? E se eu olhar e não responder, todo mundo já sabe que eu vou responder depois. Agora, o professor tem que ser organizado, ele tem que estar com material para quando ocorrer, por exemplo, eu estou dando uma aula online, deu um pique de luz aqui em casa, aí o computador desligou, o roteador desligou. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu grupo de WhatsApp e vou falar com os estudantes, olha, ou a gente continua a aula pelo WhatsApp, ou então acessem tal material que vai estar lá no Google Docs, ou eu vou enviar o material pelo celular, e aí vocês vão trabalhando aí até a luz voltar, né? Ou trabalhando de forma individual, ou trabalhando em grupos, né? Depende as pessoas podem estar numa sala, elas vão continuar como numa sala de aula, elas vão fazer a rodinha das cadeiras ali, de forma virtual, e vão continuar pesquisando, né? Mas isso não vai acontecer sempre. Agora, o professor tem que estar antenado que tecnologia pode falhar, pode acabar a energia, pode acabar a bateria do aparelho, e nem por isso a aula não vai continuar. E se não der para continuar naquele dia, nossa aula não é missa, não é nada que possa ser feito depois, né? Com certeza você pode fazer depois, quando as condições forem favoráveis. Eu vou olhando aqui no chat e vou respondendo as perguntas, que agora já tem algumas questões, então eu vou na ordem aqui, tá certo? Já agradeço aí a presença e a paciência de vocês aí, e é assim que são as minhas aulas, tá certo? Não sei se sempre foram assim, mas eu tenho tentado melhorar a minha forma de ensino e de aprendizagem. O Christian Scoralic Alves, ele diz o seguinte: professor, você acha que a motivação de estudar é mais importante que o curso que a pessoa escolheu? Estive pensando se não aprendemos a gostar do curso, mas o que gostamos mesmo é de estudar. Olha, isso é pessoal, mas eu acho o seguinte: eu escolhi fazer engenharia porque eu queria ficar rico. 3 anos depois eu saí da engenharia com ira alto, mas eu sabia que eu não ia ficar rico porque eu não gostava de ser engenheiro, eu gostava de estudar os conteúdos da engenharia. Eu gostava de competir nota com meus colegas, eu era muito infantil nessa época, né? Eu era monitor, eu ganhava dinheiro com monitoria, então eu achava que eu estava feliz. Mas quando eu fui fazer estágio em engenharia, eu vi, olha, eu não vou dar conta porque pode me pagar bem que eu não gosto de sujeira, nem de pó. E quem vai ser engenheiro civil vai viver pisando no barro, na lama, na poeira. Então, eu gostava muito de estudar engenharia, mas eu cheguei à conclusão de que se eu continuasse no curso de engenharia e me formasse, eu ia ser um profissional que, embora eu fosse ganhar bem, eu ia ser frustrado, entendeu? Eu não ia me realizar. E aí eu comecei a fugir da engenharia aos poucos e fazer disciplinas no ICE, e me apaixonei pelas disciplinas do ICE, e me apaixonei porque eu era monitor, gostava de ensinar. Eu não sabia exatamente ainda como que era aprender matemática, porque eu tinha um pouco de facilidade com algumas coisas e dificuldade com outras, e aí o que responde essa pergunta é o seguinte: se você está fazendo um curso e não tem tesão nenhum nesse curso, se você não tem vontade de estar no curso, se você não ama aquele curso, sai do curso e vai procurar uma coisa que te faz feliz, porque depois que formar, as famílias pressionam muito a gente a exercer aquilo que a gente formou. E a pior coisa é você fazer algo que você não ama, algo que você não tem motivação de levantar da cama e fazer o melhor possível. E um professor infeliz, um professor desmotivado, ele deveria abandonar a profissão e não ficar estragando a vida dos estudantes, e a gente sabe que está cheio de professores por aí que não gostam mais de ser professores, né?
Então, eles deveriam ir fazer outra coisa com a qual eles se sentissem felizes e realizados e não destruir a vida das pessoas. Por fim, espero que eu tenha respondido. Goste de estudar, mas, sobretudo, saiba que você vai ter que estudar a vida inteira, porque professor, ele estuda a vida inteira, ele lê a vida inteira, ele planeja a vida inteira, ele está em reuniões a vida inteira, e ele tem que gostar de estar no meio de pessoas que têm dúvidas, né? Que são os estudantes, os bolsistas e os futuros professores. A Mariana Figueira Siqueira, ela pergunta o seguinte: no atual cenário, o ensino remoto está sendo implementado de forma emergencial. Correto. Mas, diante dos ataques que a educação sofre rotineiramente, é possível que aproveitem desse cenário emergencial para implementar o ensino à distância a longo prazo sucateado e não inclusivo? Olha, é isso que a gente pensou no início, Mariana, que isso fosse acontecer, até porque no início a gente não entendia o que era essa pandemia, porque a última pandemia violenta foi há 100 anos atrás, aproximadamente, foi a gripe espanhola, né? Naquela época não tinha universidades, como tem hoje, a maioria estava na Europa, e a maioria da população europeia sumiu do mapa com a gripe espanhola, e quem sobreviveu para contar a história não chegou até o final do século XX, em geral. No início da pandemia, a gente não entendia, nem os médicos entendiam o que estava acontecendo, por isso que a gente ficou quase 6 meses para tomar uma decisão na universidade, como que seriam as coisas, e acabou tendo que tomar uma decisão um pouco mais rápida, que eu posso até discordar em pontos, mas a gente tinha que fazer alguma coisa agora. Não é o ideal o ensino remoto? Claro que não é, ninguém foi formado para ensinar de forma remota, nem para aprender dentro de casa, olhando para a tela de computador ou celular. Essa não era a nossa realidade, apesar de muita gente estudar usando celular e usar computador, mas não era nesse clima de medo, pânico e incertezas que a gente anda vivendo, com muita fake news e muito negacionismo científico. Essa tentativa de sucatear a educação, ela vai ser, não é porque está tendo pandemia, né? Governos de direita, governos neoliberais, governos populistas de direita, eles sempre vão tentar destruir a educação do país, privatizando a educação. Quando eu estava na década de 90 na UFJF, o Fernando Henrique Cardoso tinha propostas neoliberais de sucateamento da universidade e de a universidade passar a ser paga. Isso voltou isso sempre volta ao tema, né, de quem tem mais dinheiro pagar as universidades. Só que isso é uma mentira, porque a elite do Brasil, que é a maioria que está dentro das universidades, ela se recusa a essa proposta, e ela está correta, entendeu? A universidade pública, ela tem que ser gratuita, porque quem paga ela são os nossos impostos, os professores têm que ser bem remunerados, os estudantes têm que ter bolsa, né? O número de bolsas ainda é muito pequeno, perto do que poderia ser, e tentativas de sucateamento sempre vão ocorrer, mas não vão se concretizar. Por quê? Porque a universidade é um corpo de indivíduos pensantes que trabalham de forma colaborativa, e tanto os diretórios acadêmicos, os diretórios do DCE, Central de Estudantes, quanto o sindicato, quanto os TAIs e os professores, qualquer proposta de sucateamento ou ataque, ou de transformação da universidade numa escola ou num colegião, isso vai ser negado e vai ser combatido, não com violência, mas com ideias, né, com atos de não violência e com leis que protegem a educação. No Brasil, apesar dos governos tentarem fazer graça, negarem a Constituição, a educação é um direito básico, né, para o nosso povo, e o povo não vai deixar a universidade ou os institutos federais se transformarem em colégios para distribuir diploma à torta e à direita, né? A universidade é centro de ensino, pesquisa, extensão e, sobretudo, um local onde a gente pode praticar a nossa cidadania, né? Não é só na universidade que isso acontece. Por isso que nós temos que estar unidos, né, e aceitar nesse momento, com restrições, o ensino remoto. Não é o ideal? Não, não é. Não é educação à distância? Não, não é. Mas é o que dá para se fazer nesse momento, e tão logo a pandemia passe,
o ensino remoto ele não vai ser frequente mais, porque a universidade ou trabalha educação presencial ou a educação à distância. O ensino remoto é uma solução no momento que possibilita a manutenção da saúde dos professores, dos técnicos, dos funcionários terceirizados e dos estudantes, que é o mais importante, sem dúvida, dentro de uma universidade, é o seu corpo discente, né? Porque sem os estudantes, para que a gente vai se reunir numa universidade, né? Então, pode ficar tranquila que, embora os governos tentem, existem políticos sérios no Brasil, pode ser um pequeno grupo, mas existe políticos sérios, e a população das universidades, né, que são os professores, estudantes, técnicos, eles vão estar sempre atentos a qualquer proposta de transformação ou sucateamento dessa instituição no Brasil. São 63 universidades federais, fora as estaduais, fora os institutos federais. Quer dizer, são pelo menos aí alguns milhões de pessoas que vão lutar, fora a população brasileira em geral, que apoia as universidades públicas e sabe que é nas universidades públicas que se faz ensino de qualidade, aprendizagem de qualidade e pesquisa que vai resolver os problemas dessa pandemia, vai sair também dos laboratórios que estão em universidades, em geral, universidades públicas. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar resistindo. A gente não pode, a gente tem que ensinar bastante, mas tem que aprender, sobretudo, a usar a matemática para resistir ao fascismo e a esses movimentos de direita que destroem a educação pelo mundo, e tentativas de destruí-la no Brasil vão ser constantes, mas a gente vai sempre resistir a isso, e com certeza esse problema vai ser resolvido em breve. Mas, por fim, o ensino remoto é a nossa realidade, vamos nos adaptar e aprender o melhor que a gente conseguir para que a gente não incida em novos ambientes de pandemia, porque senão vamos ter que repensar o ensino remoto, uma outra solução futura para poder ensinar matemática, aprender matemática e, sobretudo, fazer pesquisa com a matemática. É isso. Muito obrigada, professor. Espero que a Mariana tenha entendido e também a gente, né? Porque realmente é uma preocupação que a gente tem, né? Do governo querer sucatear e querer manter essa forma, como se essa forma desse certo, então eu vou manter essa forma. Eu acho que é mais isso, né? Essa que é a preocupação real. Muito obrigada, professor, pela palestra. Eu que agradeço. E obrigada a todos que participaram dessa palestra. O link do formulário já está disponível no chat dessa conversa. Esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade. Abraços e boa noite.